uma nova legislação avança. Já foi aprovada na Câmara e agora deve prosseguir para comissões e para o Senado. Ela pontua que as atrocidades do comunismo, mais de 100 milhões de mortos, deverão ser ensinadas nas escolas dos Estados Unidos. E isso deverá estar presente quando se discutir história lá, desde a infância até o ensino médio. O projeto é da Maria Elvira Salazar, a parlamentar que ficou tão notória no Brasil por segurar aquela foto do ministro Alexandre de Moraes quando se discutia a questão de violações de direitos no Brasil e a questão da liberdade de expressão em nosso país, no Congresso dos Estados Unidos. Agora, eu poderia explicar para vocês passo a passo do projeto, mas a gente tem ela, melhor que ela explique, então eu faço a tradução se a gente tiver a Maria Elvira Salazar. Vamos lá então, temos? Perfeito. Vamos lá. Isso irá desenvolver uma grade curricular quanto à verdadeira e brutal história do comunismo e vai dar aos Estados americanos os meios para implementar essa educação desde o jardim de infância até o ensino médio. Esse projeto de lei é crucial para o futuro da nossa nação e vou explicar o porquê. A juventude americana sofreu lavagem cerebral da mídia e da academia por mais de 30 anos para acreditar que o comunismo é bom. Que horror. Perguntem aos meus pais e à minha comunidade se isso é verdade. E eu vou trazer para vocês algumas provas. Cerca de 40% da geração Z e da geração dos millennials acreditam que o Manifesto Comunista escrito por Karl Marx é melhor e é uma defesa da liberdade melhor do que a Declaração de Independência escrita por Thomas Jefferson. Imaginem isso. Jefferson e Karl Marx. Mas 40% da geração Z acredita que Marx está melhor que Jefferson. Isso é um problema para nós como um país. A Declaração de Independência, como sabemos, deu origem à mais longa e próspera democracia de todos os tempos, a nossa. Fica então a fala dela perante o Congresso dos Estados Unidos, e mesmo com a imagem parada, eu peço que a gente volte ela à tela, podemos retornar a Maria Salazar à tela, aí. Ela tem ao lado uma imagem que vem do regime comunista chinês com o título do projeto de lei, o projeto de lei de ensino crítico a respeito de comunismo. Ela gesticula ali e vocês veem ao lado um pelotão de fuzilamento na China maoísta. Isso da época do tirano Mao Tse-tung, aquele que mais matou gente na história do mundo. A estimativa depende, mas o R.J. Hummel, da Universidade do Havaí, que também ensinou em Yale, e dedicou a vida a estimativas a respeito de democídio, mortes de populações por seus governos, coloca o Mao Tse-tung em cerca de 70 milhões de mortes. 76, para ser mais preciso, creio que seja a estimativa de 76,2, confiro nas minhas notas, acima de 70. Ela mesma chegou a falar de Mao Tse-tung, disse que muitas pessoas, e ela traz as pesquisas que mostram que não só 40% das gerações mais jovens creem no Manifesto Comunista como um documento pró-liberdade melhor que a Declaração de Independência dos Estados Unidos, como também uma porção substancial não entende o morticínio que houve em virtude das atrocidades comunistas na história. Nem sequer sabem quem é Mao Tse-tung. O interessante é a gente entender um pouco mais do debate público nos Estados Unidos e de como isso funciona lá. Porque enquanto, muitas vezes na América Latina e em países pelo mundo todo, se discute uma esquerda que necessariamente tem que ter matiz socialista ou marxista, nos Estados Unidos isso não é verdade. Haja vista que o projeto foi aprovado por uma maioria esmagadora e bipartidária na Câmara, com o apoio de muitos congressistas democratas, à esquerda do espectro político nos Estados Unidos. A gente tem a fala de um deles que eu separei para traduzir para vocês, para entender um pouco mais dessa diferença no debate público. É de Jamie Raskin, um dos principais opositores do ex-presidente e agora presidente eleito para um próximo mandato, Donald Trump. A gente tem o Jamie Raskin, vamos lá então, eu trago para vocês a tradução da fala dele, que é um opositor. Uma lástima que não haja reconhecimento explícito do fascismo e do nazismo nesse projeto. Mas não é um problema instruir as pessoas sobre os perigos do autoritarismo comunista, porque há tantas pessoas, como o presidente eleito, que parecem não se lembrar dos perigos do totalitarismo comunista e do que pessoas como Vladimir Putin fizeram sob o comunismo soviético e a ameaça que ele continua a representar. Então eu acho que essa emenda faz sentido de nós identificarmos, e ele segue então, aqui o vídeo trava, mas ele segue então falando de uma emenda em especial do projeto que falava em identificar em especial aquilo que ocorre na China hoje com uma posição de destaque.
Claro, na China hoje, cerca de um sexto a um quinto da humanidade vive ainda sob a escravidão de um regime comunista totalitário. E claro, enquanto isso pode parecer exagerado para alguns, a gente precisa entender que esse é um regime que, enquanto permite certo grau de liberdade econômica, que lhe traz prosperidade, continua a reprimir brutalmente minorias, incluindo cristãos, praticantes de Falun Gong, também chamado Falun Dafa, uma prática espiritual pacífica brutalmente perseguida desde 99 pelo regime chinês, e ainda aos relatos alarmantes de 1 a 3 milhões de muçulmanos uigures em campos de internação, chamados por alguns também de campos de concentração nas províncias a oeste do país. Para a gente entender os detalhes da coisa, se aprovada, essa medida, agora aprovada na Câmara, segue ainda para comissões e Senado, mas se aprovada, ela instituiria o ensino das atrocidades do comunismo, da sua contagem estrondosa de mortos. Nada, nunca na história do mundo, matou tanto quanto os regimes comunistas e essa ideologia sanguinária, quando soma-se ainda aos regimes as guerrilhas pelo mundo. É mais do que a soma das 2 guerras mundiais. O Holocausto nazista, execrável como é, ter-se-ia que multiplicar por 6, 7 vezes para chegar à contagem de mortos somente de Mao Tse-tung na China. E claro, a União Soviética também conta com suas dezenas de milhões de vítimas. Tudo isso seria ensinado nas salas de aulas em parceria com os recursos educacionais do Memorial para as Vítimas do Comunismo, uma instituição de conscientização a respeito do assunto ali. E a própria Maria Salazar conhece isso bem, os pais dela sobreviveram ao comunismo cubano. Eu leio com vocês algumas das provisões. Aspas agora para o texto do projeto. Os propósitos dessa lei são os seguintes. 1. Ajudar famílias, instituições civis, comunidades locais e agências educacionais locais, escolas de ensino médio e agências educacionais estaduais a preparar alunos de ensino médio para ser responsáveis civilmente e para que sejam adultos com conhecimento. Para garantir que os Estados Unidos, nos seus alunos de ensino médio, faça com que aprendam que o comunismo levou à morte de mais de 100 milhões de vítimas no mundo todo, que entendam os perigos do comunismo e ideologias políticas similares, e que entendam que 1,5 bilhão de pessoas ainda sofrem sob o comunismo. Isso então extraído do texto do projeto. Como vocês viram, apesar de críticas do debate político, isso passa a transcender a política nos Estados Unidos e envolve os 2 lados do espectro, numa união para um melhor conhecimento da história entre os alunos do país, aprovada com uma maioria esmagadora de mais de 300 votos entre 400 pessoas, cerca de 400 parlamentares que votaram. A gente passa ainda aprofundando essa perspectiva pela informação de que isso não é novo. Eu quero passar com vocês pelo seguinte, melhor ainda. Então aqui vocês veem o inteiro teor de onde eu lia agora as cláusulas do projeto, mas ainda isso é uma outra, melhor dizendo, isso é uma outra resolução. Essa é uma resolução também da representante Maria Salazar, a congressista Maria Salazar, e é um projeto de lei anterior, uma resolução, melhor dizendo, tem a diferença. Projeto de lei vai instituir medidas, uma resolução é a aprovação de um entendimento do Congresso dos Estados Unidos. E esse é o entendimento vigente do Congresso dos Estados Unidos, a resolução vigente a respeito de socialismo, comunismo e das ideologias totalitárias que permearam tantas atrocidades no século XX. É uma que foi aprovada no Senado dos Estados Unidos em fevereiro de 2023. A resolução denunciando os horrores do socialismo. Eu leio também alguns trechos dela com vocês. Vamos lá. Resolução denunciando os horrores do socialismo, resolução da Câmara número 9. Considerando que a ideologia socialista necessita de uma concentração de poder que, por vez e vez novamente, colapsou em regimes comunistas, governo totalitário e ditaduras brutais, considerando que o socialismo repetidamente levou à fome e assassinatos em massa e levou ao morticínio de mais de 100 milhões de pessoas no mundo todo, considerando que muitos dos principais crimes da história foram cometidos por ideólogos socialistas, incluindo Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, Pol Pot, Kim Jong-il, Kim Jong-un, Daniel Ortega, Hugo Chávez e Nicolás Maduro, considerando que dezenas de milhões morreram na Revolução Bolchevique, ou pelo menos 10 milhões de pessoas foram mandadas para gulags na União Soviética, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e milhões mais morreram de fome no Holodomor, a fome terrorista na Ucrânia. Considerando que entre 15 milhões e 55 milhões de pessoas morreram de fome, com a fome e a devastação causada pelo grande salto adiante
na China, considerando que o experimento socialista no Camboja levou a campos de matança nos quais mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas de forma terrível, considerando que mais de 3, ou melhor dizendo, que até 3,5 milhões de pessoas morreram de fome na Coreia do Norte, dividindo uma terra de liberdade de uma terra de destituição, considerando que o regime castrista em Cuba expropriou terra dos fazendeiros cubanos e dos empresários e expropriou negócios de empresários cubanos, roubando suas posses e o seu sustento, e exilou milhões com nada além das roupas de seu corpo, considerando que a implementação do socialismo na Venezuela transformou uma nação que uma vez foi próspera em um estado falido, com a taxa mais alta de inflação no mundo, considerando que a declaração de independência do presidente Thomas Jefferson escreveu: tirar de um, porque é pensado que a sua própria indústria e aquela dos seus pais adquiriu muito para poupar a outros que, cujos pais não exerceram a mesma indústria e habilidade, é violar o arbítrio, é violar arbitrariamente o primeiro princípio da associação, que garante a cada um o livre exercício da sua indústria e dos frutos adquiridos por ela. Considerando que os pais da Constituição, o presidente James Madison, o pai da Constituição, melhor dizendo, o presidente James Madison, escreveu que não é justo um governo, nem é a propriedade segura sob ele, quando a propriedade que um homem tem na sua própria segurança pessoal e liberdade pessoal é violada por confiscos arbitrários de uma classe de cidadão pelo serviço de outrem. E ainda, por fim, considerando que os Estados Unidos da América foram criados sob a crença da santidade do indivíduo, cujo sistema coletivista do socialismo, em todas as suas formas, é fundamentalmente e necessariamente oposto, agora seja resolvido pela Câmara dos Representantes, com o Senado concordando que o Congresso denuncia o socialismo em todas as suas formas e opõe a implementação de políticas socialistas nos Estados Unidos da América, aprovado na Câmara dos Representantes em 2 de fevereiro de 2023. Isso é uma resolução bipartidária que, enquanto foi sim proposta pela Maria Salazar, uma das representantes mais à direita nos Estados Unidos, bom, vocês sabem qual foi o placar de votação dessa resolução? Eu estou aqui com o site aberto na Câmara à minha frente. Um instante, pessoal. Mas foi esmagador, 320 poucos votos. Perfeito. 328 votos a 86, com 14 abstenções. 328 votos a 86 na Câmara dos Representantes. Uma maioria esmagadora e bipartidária que inclui um grande grau dos democratas do país e que ajuda a gente a entender um pouco mais de como é diferente o debate público quando se fala de classificações como esquerda e direita, por exemplo, nos Estados Unidos, com um anticomunismo que permeia também aquilo que é considerado a esquerda do espectro político no país. E uma questão muito interessante, a gente aguarda agora para ver o que acontece com o projeto de lei de Salazar quanto ao ensino das atrocidades do comunismo. Ele deve prosseguir agora para comissões e para o Senado, mas dá um grande passo e com o apoio incrível que recebeu e o clima político nos Estados Unidos, que não está muito para conversa sobre comunismo, bom, é possível, é provável que isso melhore as chances do projeto.